Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Matriz de Cariaçu, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela transmissão ao vivo nas redes sociais da nossa paróquia. Nós estamos celebrando o 8º dia. Há 8 dias celebramos o Natal e continuamos nestes 8 dias celebrando outra vez o Natal naquilo que se chama a 8ª do Natal, para que a notícia do nascimento do Salvador calasse fundo no nosso coração e se transformasse em nós em convicção. E neste 8º dia, nós somos convidados à convicção do nome de Jesus. No 8º dia foi-lhe dado o nome de Jesus, como ele havia sido chamado pelo anjo antes de ser concebido. Ou seja, ele está nos desígnios de Deus desde antes de fazer-se carne no ventre da Virgem Maria. Ele vem a nós para realizar aquilo que o seu nome significa. Jesus significa Deus está nos salvando. E é esta a convicção que nós devemos hoje criar. Não apenas de chamá-lo nosso Salvador, o que já é bastante, mas pode ainda estar distante de nós. Não apenas chamá-lo de Deus salva, porque ainda pode estar diante de nós, mas percebermos que o nascimento do menino da manjedoura e o nome que lhe foi dado significam hoje, no 1º de janeiro de 2021, Deus está nos salvando. E nós podemos dizer com toda certeza, hoje Deus está nos salvando. E nesse projeto salvífico de Deus, a liturgia da palavra deste 1º dia do ano nos chama a atenção para 2 personagens. Primeiro, os pastores. Os pastores a quem foi anunciado o nascimento do Salvador na mesma noite em que ele nasceu. E nós ouvimos isto no Evangelho da noite do Natal. Um anjo aparece aos pastores lá nos seus campos, eles que não eram bem vistos na sociedade do tempo de Jesus, porque passavam muitos dias longe de casa, mas é a eles, os últimos, os rejeitados do povo, que o anjo vai por primeiro anunciar o nascimento do Salvador. E o anjo dá a eles determinadas dicas. Ide a Belém, lá vocês encontrarão um menino deitado na manjedoura e envolto em faixas. Os anjos podiam muito bem acreditar, aliás, os pastores podiam muito bem acreditar no anjo e permanecer onde estavam. Que bom, nasceu lá em Belém o nosso Salvador, ótimo. Mas nós continuamos aqui no nosso campo, pastoreando as nossas ovelhas, e agora acreditamos que temos um Salvador. Porém, não foi isso que os pastores fizeram. Os pastores saíram imediatamente e tomaram o caminho de Belém. E o Evangelho de hoje nos conta que eles chegaram a Belém e encontraram tudo conforme o anjo lhes tinha dito. Ou seja, esses pastores são para nós modelos de homens e mulheres de fé. O que é a fé? A fé não é simplesmente acreditar. A fé
é, antes de tudo, colocar-se no caminho da promessa. A fé não é só acreditar no Salvador. A fé é caminhar na direção do Salvador. A fé é caminhar com o Salvador. Por isso esses pastores são para nós modelo de homens e mulheres de fé. Eles acreditaram no anúncio do anjo, mas imediatamente puseram-se a caminho. Muitas vezes nós até acreditamos. Nosso povo brasileiro acredita em muita coisa, até em mais do que devia. Mas poucas vezes nós colocamos os pés na estrada da promessa. É isto que nos falta. Não basta crer, é preciso caminhar na direção daquilo que cremos. E aí nós somos normalmente acomodados. Acreditamos, mas continuamos lá cuidando das nossas ovelhas. Acreditamos, mas continuamos na nossa vidinha e não colocamos os pés, as mãos, a vida no caminho da promessa, no caminho daquele que nasceu para nós. A segunda atitude dos pastores, que pode mudar a nossa vida, é a capacidade que eles têm de falar de Jesus. É impressionante. Esses pastores só ouviram o anjo. Depois, ao longo do caminho, com certeza vieram comentando aquilo que o anjo lhes havia dito. Mas o evangelho de hoje nos diz que, chegando a Belém, eles falavam de tal forma sobre o menino que todos os que ouviam ficavam maravilhados. Quantos natais nós já celebramos? Quantas vezes nós já nos encontramos com o menino de Belém? Quantas pessoas, quantos anjos nós já ouvimos falar de Deus? Mas quando nós falamos de Deus, alguém se encanta? Quando nós falamos de Deus, alguém fica maravilhado? Deveria, porque todos nós já experimentamos o encontro com Cristo. E esse encontro deveria nos encantar de tal modo que nós fôssemos, cada um de nós, os melhores proclamadores da boa notícia do Salvador, de que Deus hoje está nos salvando. Às vezes as pessoas se encantam quando a gente fala de outras coisas, quando a gente fala da vida dos outros, quando a gente comenta a novela da televisão, quando a gente conta isso ou conta aquilo. Mas e quando nós falamos de Jesus? Nós encantamos, nós maravilhamos? Deveríamos. Por fim, a terceira atitude dos pastores é a do louvor e da gratidão. Eles voltam de Belém louvando e agradecendo a Deus, porque Deus fez nascer o Salvador, porque Deus anunciou o Salvador por meio do anjo, porque Deus os acompanhou no caminho da promessa e porque eles encontraram o Salvador. Os pastores são homens e mulheres agradecidos. Algo que deve estar também em nós. Nós também, homens e mulheres de fé do século 21, devemos ser homens e mulheres agradecidos, que reconhecem tudo aquilo que Deus está fazendo por nós para nos salvar hoje. E por fim, o Evangelho nos convida a olhar para Maria, uma vez que hoje nós celebramos a mais antiga festa de Nossa Senhora. O primeiro título que Nossa Senhora recebeu na igreja foi este,
de Mãe de Deus, Theotokos. Quando nós hoje começamos um ano novo, celebrando Nossa Senhora, nós devemos aprender com ela a guardar tudo no coração. Tudo que nós experimentamos na nossa vida, todas as palavras que nós ouvimos, elas precisam ser decantadas no coração de cada cristão. Nós devemos guardar tudo. Vivemos dias desafiadores em 2020, continuaremos a viver dias desafiadores em 2021, mas precisamos guardar tudo isso no nosso coração, guardar tudo o que experimentamos, guardar as palavras que ouvimos, guardar as experiências que fazemos e deixar que tudo isso se decante no coração crente a partir da fé que nos diz que hoje Deus está nos salvando. Se nós assim fizermos, guardarmos no coração, caminharmos na direção da promessa, proclamarmos a Cristo e ao seu Evangelho para o mundo e formos agradecidos a Deus, com certeza não será o ano de 2021 que será melhor. Seremos nós que seremos melhores para o ano de 2021. Amém.